que é obrigatório eu fazer um plano de trabalho? Eu preciso fazer? Será que eu não devo continuar da mesma maneira que eu já sei trabalhar? Uma das coisas que eu preciso colocar para vocês, e é muito importante, até antes de começar a falar sobre o plano em si, é dizer para vocês, professores, vocês sabem muito bem, que todo o quadro do magistério no município de São José dos Pinhais, ele é avaliado semestralmente. Todos nós, independente se você está em estágio probatório ou não, todos nós passamos pela avaliação de desempenho. O primeiro item da avaliação de desempenho de todos os docentes é se ele cumpre com a proposta curricular, com a proposta pedagógica do município. É o primeiro item que você vai ser avaliado, onde o teu diretor, o teu pedagogo, colegas que participarão da comissão de avaliação irão dizer se você cumpre ou não cumpre. Por isso, da importância de nós estarmos conhecendo melhor essa proposta, de estarmos conhecendo melhor o referencial. Logo, vocês terão, a escola terá a versão impressa, vocês terão em mãos a versão completa e a versão definitiva, porque o que está na escola, por enquanto, é uma versão preliminar, não é? Então, logo vocês terão o documento finalizado e definitivo. Então, há uma necessidade, há uma obrigatoriedade para que essa proposta seja cumprida por todos os profissionais da educação, por todos os docentes. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma rede de ensino. A rede de ensino de São José dos Pinhais adotou esta proposta metodológica, essa proposta curricular, esta concepção de educação. E é esta concepção que irá perdurar aí por muito tempo, até que uma nova solicitação para um novo referencial curricular seja feito. Até lá, talvez muitos de nós não estejamos mais fazendo parte dessa rede, mas muitos de vocês talvez ainda estejam fazendo parte. E todo esse conhecimento desenvolvido por esse trabalho será utilizado para novas reformulações, não é? Então, vamos prestar atenção um pouquinho no título, né? Plano de trabalho de religação de saberes. Por que religação de saberes? Porque nós não podemos pensar os saberes de maneira isolada. Nosso currículo nos traz isso. Não podemos e não devemos e não iremos trabalhar com os saberes de forma isolada. O conhecimento, na verdade, ele deve ser entendido como um grande elemento integrador dessa proposta. E, por isso, o nosso plano de trabalho, ele deverá ser elaborado para que seja possível a religação de saberes. E essa religação de saberes será a religação dos componentes curriculares, ok? Então, passando aqui para vocês, vocês têm aqui esse modelo. Talvez vocês já tenham visto esse modelo na escola, talvez o pedagogo já tenha apresentado isso para vocês, né? E esse é o modelo de trabalho que deve ser seguido e trabalhado por todos os professores da nossa rede. Esse modelo, ele foi construído aqui pela equipe do ensino fundamental. E ele foi feito em colaboração com o nosso consultor, o professor Adalberto Fávero. Então, a equipe, juntamente com o consultor, para que pudesse dar conta dessa concepção de aprendizagem, desenvolveu este modelo de plano de trabalho. Se você colocar no Google, em qualquer lugar, para fazer uma pesquisa e tentar encontrar este modelo, eu garanto que você não o encontrará. Essa é uma propriedade da Secretaria de Educação de São José dos Pinhais. Claro que aqui tem elementos que vocês já viram em qualquer outro modelo de planejamento, mas também há um elemento aqui, principalmente, que ele é único, que ele é unificador, ok? Esse é um modelo que ele traz elementos específicos que irão possibilitar a religação de saberes, ou seja, ele irá tornar o conhecimento como esse elemento integrador.
Se você não tem este modelo, eu peço que vocês entrem em contato com o pedagogo da sua escola, porque ele provavelmente lhe passará esse modelo. Algumas escolas acabaram incluindo aqui nesse modelo outros itens. É possível incluir outros itens? Sim, é possível incluir, mas um problema muito grande é se eu tentar retirar alguma coisa daqui. Incluir eu posso? Sim, algumas pedagogas acabaram colocando informações a mais. Agora, informações a menos, isso já não é possível, ok? E por que as escolas escolheram colocar informações a mais? Justamente para poder adaptar à realidade dessa própria escola, certo? Então, a mais pode ter? Sim, a mais pode ter. A menos pode ter? Posso retirar algumas coisas daqui? Não. Aí já não é possível, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei todos estes elementos que estão colocados aqui no nosso plano de trabalho e eu irei apresentar eles um a um. Então, vejam, o nosso plano de trabalho, ele possui 9 etapas. Dados de identificação, componentes curriculares, objeto de conhecimento central, objeto de conhecimento periférico, objetivos de aprendizagem, objetivo de religação. Aqui está o nosso diferencial, o encaminhamento metodológico, recursos e as referências. Então, nós vamos, no dia de hoje, nessa tarde, nós vamos conversar sobre cada um desses elementos, ok? Começando, então, primeiro. Dados de identificação. Isso é muito fácil, precisa ter? Sim, gente, isso sempre precisa ter. Principalmente porque você precisa apresentar o teu plano de trabalho para o teu pedagogo. Então, você precisa colocar os teus dados, os dados da tua turma e a duração do plano. Muitos profissionais, às vezes, nos questionam: quanto tempo deve durar esse plano? De quanto em quanto tempo? É diário? É semanal? Ele é quinzenal? Ele é bimestral? Ele é semestral? Quanto tempo deve durar um plano? E eu vou dizer para vocês o seguinte: ele não há uma rigorosidade de prazos, porque ele depende, professor, da integração que você vai escolher fazer. Ele depende do que você vai decidir religar, de quais conhecimentos você irá tratar. Posso dizer para vocês que um plano bimestral não seria o adequado, porque eu não vou conseguir religar todos os conhecimentos do bimestre inteiro, todos ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, não consigo. Conseguiria, sim, fazer por exemplo, a cada 15 dias. Aí eu conseguiria fazer pelo menos uma a cada 15 dias. Mas tem que ser a cada 15 dias? Não, professor, não precisa ser a cada 15 dias. Mas seria o mais adequado. Ele vai depender tudo das tuas escolhas metodológicas, dos teus encaminhamentos. Então, componentes curriculares. O que nós temos aqui de componentes curriculares? Nós temos são as nossas áreas do conhecimento, né? Que elas serão contempladas nesse plano de trabalho. Como vocês observam aqui embaixo, nós temos os nossos componentes, que nós não chamamos mais de disciplina, e sim o nosso referencial os trata como componente curricular. E aqui, no meu plano, eu devo marcar quantos componentes eu irei trabalhar, abordar nesse plano. Se o conhecimento que eu estou apresentando de que outra perspectiva eu posso tratar ele? Eu posso tratar ele na língua portuguesa, na geografia e na arte? Na arte seria hoje o que os professores regentes 2 acabam trabalhando, mas na língua portuguesa, na história e na geografia, em qual área do conhecimento eu consigo olhar esse conhecimento sobre diferentes pontos de vista?
Então, eu vou marcar quantas áreas eu vou conseguir abordar. Tá, mas e se eu resolver, de repente, escolher apenas um componente curricular para eu abordar? Eu posso? Sim, eu posso e eu devo, porque em muitos momentos no meu planejamento, eu preciso abordar o específico. Porque se eu não abordar o que é específico de língua, o que é específico de matemática, o que é específico de história, eu não dou conta do que necessariamente eu preciso. A religação dos saberes, ela deve acontecer, mas haverão momentos em que eu devo trabalhar um componente apenas. Não é um componente, porque eu tenho algo específico de língua portuguesa e de matemática, há muitas especificidades que eu preciso apresentar, muitas especificidades. Só que eu tenho que ter em mente uma questão. Quando nós trabalharmos com apenas um componente, nós sabemos que nós não estamos realizando a religação de saberes. Nós sabemos disso, mas eu sei que às vezes isso, como eu falei, será necessário e precisa ser realizado. Mas, pelo menos, durante o mês, a cada 15 dias, eu preciso me organizar para trabalhar com a matriz transdisciplinar, para que ocorra a cooperação entre todas as disciplinas. Lembre-se que nós trabalhamos no processo de cooperação entre as disciplinas. Voltando, então, focando novamente, teremos momentos em que eu deverei trabalhar de maneira específica, e aí eu escolherei apenas um componente curricular, mas eu não posso deixar de trabalhar com a minha matriz transdisciplinar, ou seja, o conhecimento ser visto sob diferentes visões nas diferentes áreas do conhecimento que eu tenho. Só que eu não posso lá, para a minha pedagoga, chegar e dizer assim, nossa, só trabalhei específico. A pedagoga vai dizer, mas qual a religação que você fez? Não, nesse momento eu só vou trabalhar específico. Isso no primeiro bimestre, isso no segundo bimestre, isso no terceiro bimestre, isso no quarto bimestre. Qual foi a religação que você fez? Tá? Então, pensem bem nisso, tá? Objeto de conhecimento central. O objeto de conhecimento central, ele é entendido como um conteúdo, o conceito e os processos adequados às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Então, o objeto de conhecimento central é o que antes nós chamávamos de conteúdo. Só que nós precisamos começar a modificar também as nossas nomenclaturas. Em muitos momentos aqui, vocês estarão ouvindo eu falar de aluno, porque a palavra aluno para mim é muito forte, mas eu preciso substituí-la por estudantes, porque o nosso referencial o apresenta como estudante. Mas automaticamente nós vamos substituindo, assim como estamos substituindo já componentes curriculares, como estamos substituindo por objeto de conhecimento central, o que antes chamávamos de conteúdos. Por que objeto de conhecimento? Porque eu tenho muito a conhecer sobre esses elementos que serão apresentados. Alguns professores talvez vão dizer assim, nossa, o que ela está falando, é claro que eu já sei isso. Eu sei muito sobre isso. Até sobre o referencial nesses 4 dias, a proposta metodológica, a concepção de aprendizagem, muitos professores talvez disso estejam muito familiarizados com os termos, com a concepção, e isso para nós é um ganho muito grande. E esses professores que estão muito familiarizados, eles serão de extrema importância nas unidades educacionais para poder auxiliar os professores que ainda não estão tão familiarizados com esses termos, não é? Então, vocês sabem que nós aprendemos muito uns com os outros, e os colegas de trabalho que hoje já estão familiarizados, que já compreendem a concepção, que já estão muitas vezes com seus estudos e leituras muito além
do que foi apresentado nesses 4 dias, certamente serão elementos fundamentais dentro da sua unidade educacional para dividir esse conhecimento, para dividir esse saber e para contribuir com os colegas que ainda não têm tanta familiaridade. Nós sabemos que nós aprendemos com o outro, não é? Onde eu localizo o meu objeto de conhecimento central? Essa tabela que eu estou apresentando para vocês aqui, ela é muito comum para vocês já conhecem. O meu objeto de conhecimento central, ele está localizado nessa coluna. Aqui, em especial, eu trouxe uma tabela que faz parte da língua do componente curricular língua portuguesa, tá? E língua portuguesa, ele é, dentre todos os componentes curriculares que nós temos, o único que aqui no canto esquerdo da tela, ele tem essa tabela com campos de atuação. Então, olhem a mensagem que eu deixei embaixo. Os campos de atuação, eles pertencem exclusivamente ao campo curricular de língua portuguesa. Nos demais campos curriculares, este item apresenta-se como unidade temática. Então, em todos os demais campos, aqui eu tenho a unidade temática. Em língua portuguesa, eu tenho campos de atuação. O que são os campos de atuação? São os gêneros textuais. São os gêneros que estão sendo indicados para o trabalho com o objeto de conhecimento central, periférico e com os objetivos. Qualquer campo que eu coloque aqui, no entanto, aqui está escrito, ó, todos os campos de atuação. Qualquer campo que eu coloque aqui, o artístico literário, o campo de vida pública, ele vai dar conta de atender a esse objeto de conhecimento central, ao periférico e ao objetivo. Qualquer campo que eu coloque aqui. Trouxe, em especial, estou falando aqui, estou trazendo um objeto de conhecimento referente ao primeiro ano. Talvez muitos professores aqui devam estar dizendo assim, nossa, mas você vai falar do primeiro ano? Mas eu sou professora de arte. Nossa, mas você vai falar do primeiro ano? Eu sou professora de educação física. O que eu tenho a ver com o primeiro ano? Vou dizer para vocês, professores, o seu diploma, o meu diploma, o nosso diploma, ele nos dá formação para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano de tudo. É do 1º ao 5º de todas as áreas do conhecimento. Ou seja, este ano eu estou como professora, por exemplo, de arte. Ano que vem, se eu precisar mudar de escola, pode ser que eu tenha uma turma de 1º ano, não é? E aqui eu não tenho condições de apresentar todos os quadros. Isso será apresentado de forma específica nas formações específicas de cada componente curricular. Em especial, por que eu trouxe 1º ano, por que eu trouxe língua portuguesa? Porque eu estou hoje na coordenação da alfabetização, e talvez aqui seja o quadro que eu tenho mais propriedade para falar para vocês nesse momento. Mas digo para vocês, a opção de apresentar o 1º ano, a opção de apresentar a língua portuguesa é uma opção minha nesse momento, mas todos vocês que estão passando por essa formação, sabem que vocês precisam dar conta e conhecer o currículo como um todo, porque hoje você está nessa função. Ano que vem, a gente não sabe, não é? E a nossa formação, quando nós passamos no concurso, assim como eu passei e vocês passaram, nós chegamos na escola, nós vamos pegar, será minha atribuição aquilo que no momento está sendo ofertado para mim, não importa o que seja, do 1º ao 5º ano, todas as áreas do conhecimento, certo? Isso eu preciso deixar bem claro, até para que vocês entendam quais foram as minhas opções aqui nesse momento de apresentação para vocês, certo? Então, continuando. Esse meu objeto de conhecimento central aqui, eu trouxe a escrita. Então, a escrita como objeto de conhecimento central. Tá. Próximo item, o item 4, é o objeto de conhecimento periférico. O
O que é o objeto de conhecimento periférico? São aqueles que contribuem para a apropriação gradativa dos objetos de conhecimento central. Ou seja, eles são os mediadores da tessitura do conhecimento. O objeto de conhecimento periférico é aquilo que está a serviço do objeto de conhecimento central. Para que o objeto de conhecimento central possa, de fato, se concretizar, eu preciso do periférico. Eu preciso que o meu aluno conheça esse periférico. Ou seja, vamos supor lá, para que o estudante aprenda a escrever, ele precisa conhecer o objeto de conhecimento periférico relacionado nesse momento que está sendo apresentado para a escrita. Nessa imagem, eu trouxe para vocês aqui uma macieira e uma criança ali do lado dessa macieira. Se eu fosse agora, nesse momento, falar para vocês sobre o que é o objeto de conhecimento central e o que é periférico, eu poderia dizer para vocês que o objeto de conhecimento central aqui seria a macieira como um todo, tá? E o objeto de conhecimento periférico aqui seria a maçã. Então, para que o meu aluno entenda todas as funções dessa árvore frutífera, parará, parará e tarará, ele precisaria conhecer também sobre uma maçã em especial. Então, aqui, o objeto de conhecimento periférico. Onde localiza o objeto de conhecimento periférico? Ele está justamente ao lado do objeto de conhecimento central. Aqui, para que o meu aluno possa escrever, ele precisa aprender a fazer a correspondência fonema-grafema. Para que o meu aluno possa estar alfabetizado, ele precisa entender que o sistema de escrita é um sistema de representação, que eu represento os sons com letras, eu represento os sons com os grafemas, certo? Então, meu objeto de conhecimento periférico, ele está a serviço do meu objeto de conhecimento central. Na sequência, chegamos no objetivo de aprendizagem. O objetivo de aprendizagem, ele vai mostrar para nós o que e para quê. O que eu devo ensinar e para que será ensinado. Então, os objetivos de aprendizagem, eles traçam o percurso que o professor deve trilhar para que o objeto de conhecimento possa desenvolver as aprendizagens, isto é, a sua finalidade e a sua intencionalidade pedagógica. Os objetivos, eles já estão determinados pelo referencial e eles indicam o que deve ser ensinado e para que deve ser ensinado. Então, vejam bem, o objetivo, ele vem pronto, mas eu quero mostrar para vocês uma grande particularidade e um grande diferencial que nós temos no nosso currículo, no nosso referencial curricular aqui de São José dos Pinhais. Se você consultar hoje a Base Nacional Comum Curricular, o referencial curricular do Estado, e jogar lá esse código aqui, você não irá encontrar esse objetivo com toda essa escrita. Por quê? Porque lá, tanto esse código quanto qualquer outro código do nosso referencial, você irá encontrar ele até um certo ponto. No referencial curricular de São José, nós temos uma continuidade. Escrever espontaneamente ou por ditado com a mediação do professor palavras e frases de forma alfabética. Se agora você for fazer a consulta lá no referencial ou lá na base, você vai encontrar só até alfabética. A continuidade, ele é exclusivo e de propriedade do município de São José dos Pinhais. Por isso é que, ao final de todos os códigos, vocês devem incluir SJP, porque essa é uma produção
da Secretaria de Educação. Então, cada coordenador de área que escreveu o currículo fez o complemento. Então, esse complemento é uma produção desse departamento do ensino fundamental. Então, aqui está o nosso diferencial. A Base Nacional Comum Curricular, ela nos trouxe a possibilidade de trabalharmos com 60% do que é comum a todos e 40% do que fosse específico para cada localidade. E aqui está a nossa especificidade. Então, a nossa especificidade, ela vem para atender a concepção de aprendizagem que o referencial curricular adotou. Então, em todos eu tenho o para quê. Talvez não esteja escrito para quê. Então, de modo que, a fim de que, para proporcionar. Então, esse complemento é por que ele serve. Voltando aqui, até quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho que o objetivo de aprendizagem tem que dizer o que deve ser ensinado e para que deve ser ensinado. Então, se eu olho aqui, eu tenho o que e depois o para quê, certo? Ali nós temos depois o nosso objetivo de religação. O que é o objetivo de religação? Mais ou menos, só de você olhar essa palavra, você já consegue mais ou menos entender o que nós estamos falando. Então, o objetivo de religação. O que é religar saberes? É trabalhar um objeto de conhecimento, ou seja, um conteúdo ou um saber, em diversos componentes curriculares, em diversas disciplinas, tornando-o multidisciplinar. Então, agora é o momento de tecer, em conjunto. É o momento de pensar algo sobre diferentes pontos de vista. Então, quando eu tenho esse objetivo de religação, é o momento, de fato, que eu vou ter que pensar sobre diferentes pontos de vista. Ele é o objetivo que ele irá proporcionar a integração e a articulação entre as áreas do conhecimento. E diferente dos objetivos de aprendizagem, o objetivo de religação, ele precisa ser elaborado pelo professor. Ele não está pronto. O objetivo de aprendizagem está pronto. O objetivo de religação, ele não está pronto. Ele depende, professor, da sua intencionalidade, daquilo que você quer religar e da possibilidade de articulação desse conhecimento que você está trazendo com os outros componentes curriculares. Como que eu posso olhar esse conhecimento a partir de outro ponto de vista? Como que eu posso usar esse conhecimento em outras áreas, em outros componentes? Observem bem essa imagem do rizoma. Essa imagem do rizoma que está colocado para vocês aqui é para que a gente possa, de fato, realizar uma analogia nesse momento, a religação, tudo está interligado. E o objetivo de religação, novamente coloco, se vocês forem buscar o objetivo de religação para o plano de trabalho docente, vocês não irão encontrar, porque ele depende da sua intenção, do que você quer, do teu olhar, professor, e aqui digo que é nesse momento que eu, professora, me faço professora, é nesse momento que eu vou fazer as minhas escolhas e que eu vou buscar isso, para que eu possa, de fato, concretizar, certo? Nesse momento, vocês talvez não estejam conseguindo fazer toda a religação que seria necessário, até porque, devido ao momento em que nós estamos
vivendo, mas provavelmente, em algum momento, você vai conseguir, no momento de planejar as suas atividades não presenciais para os seus alunos, alguma religação você conseguirá fazer aqui de alguma forma. Claro que nós não conseguiremos fazer tudo aquilo que está previsto, mas em um momento ou outro, nesse nosso planejamento que temos para fazer aqui até o final do ano, um elemento ou outro, às vezes, é possível fazer essa religação. Mas então, vamos lá. No momento em que eu vou elaborar o meu objetivo de religação, o que eu preciso levar em conta? O que eu preciso ter em mente? Primeiro, eu preciso levar em conta, no momento de elaborar o meu objetivo de religação, a cosmovisão, ou seja, a vivência do meu aluno, o contexto em que ele está vivendo, as experiências que ele tem, as experiências que ele traz consigo, as informações daquela comunidade onde a minha unidade educacional está inserida, que momento que eu vivo, o dia a dia, o que é que está presente naquele momento. Então, o meu objetivo de religação, ele precisa prever a cosmovisão. O meu objetivo de religação também precisa prever o conhecimento, ou seja, eu preciso trazer a ciência. Por que eu preciso trazer a ciência? Porque eu não posso ficar apenas no conhecimento que o meu aluno traz, apenas na vivência dele. Eu preciso ampliar esse conhecimento. E aqui eu, professora, serei essa mediadora. Nesse momento, eu trarei a ciência, o conhecimento em si. Por que isso? E eu preciso também levar em conta o sujeito. Qual é a ação que eu vou transmitir para ele? O que eu irei ensinar para ele? O que eu irei transformar nesse sujeito? Então, no momento em que eu vou elaborar o meu objetivo de religação, marquem muito bem essas 3 palavras. Eu preciso levar em conta o contexto do meu aluno, eu preciso trazer o conhecimento, porque ele precisará ser estudado, conhecido, olhado por outros pontos de vista, e eu preciso levar em conta o sujeito, aquilo que é necessário o meu estudante aprender nesse momento. Falei estudante, olhem só, já estou evoluindo nisso. Eu estava pensando aqui, nossa, não vou falar estudante, falei estudante. E o Rosiane, falei estudante. Encaminhamentos metodológicos. Depois que eu apresentei o meu objetivo de religação, estão os meus encaminhamentos metodológicos. Professores, aqui é o momento em que você irá tomar a sua decisão. Como você irá encaminhar? Quais são as suas escolhas? Qual a metodologia que você vai utilizar? E ao traçar as metodologias de ensino, o professor deve considerar o estudante no centro do processo ensino-aprendizagem. Eu quero que vocês observem muito bem a seta que está dividindo aqui. Muitas vezes, muitas pessoas utilizam o termo ensino-aprendizagem como uma coisa só, e não é. Ensino-aprendizagem. Do mesmo modo que eu, professora, ensino, eu também aprendo com o meu aluno. Do mesmo modo que o meu aluno aprende comigo, ele também me ensina. Eu também aprendo com ele. Eu digo que eu aprendi da aula com os meus alunos. Né? No momento em que eu ensino, eu também aprendo. E no momento em que eu aprendo, eu também ensino. E esse processo é dialógico com o meu estudante, e isso irá ocorrer. No mesmo momento em que eu ensino, eu aprendo. E o meu estudante será o sujeito da tessitura do conhecimento, possibilitando a oportunidade de pensar e agir de maneira crítica, responsável e colaborativa. Eu preciso trabalhar as minhas aulas para o pensar.
Primeiro ano, eu posso trabalhar com o pensar? Eu devo trabalhar com o pensar, eu preciso desenvolver as habilidades metalinguísticas dos meus alunos, eu preciso levá-los a isso, e isso é consciência. Então, eu preciso trabalhar com o pensar para que eles, de fato, possam agir de maneira correta. No momento em que eu estou organizando o meu encaminhamento metodológico, eu preciso pensar qual é o meu objetivo nessa aula, o que eu quero com essa aula, qual é o objetivo que eu preciso alcançar. E quando eu faço, professores, as minhas escolhas metodológicas, eu preciso sempre fazer a escolha e voltar ao meu objetivo para verificar se, de fato, o que eu escolhi atende ao objetivo. Se aquela atividade, se aquele encaminhamento, de fato, tem relação com o meu objetivo. Porque eu não posso pensar em um objetivo e o encaminhamento metodológico focar para outro rumo. Aí é uma terra de ninguém, não é? Então, qual é o seu objetivo? Olhe o encaminhamento e vou verificar. Será que essa atividade vai atender ao objetivo dessa aula? Outra, o que se espera que os estudantes aprendam? O que eu quero que eles aprendam com isso? Serão reflexões constantes. E a minha aula, ela precisa trabalhar com os elementos do pensar, do ser e do agir. Eles precisam estar desenvolvidos. A minha aula, ela deve promover o tempo todo a reflexão. Eu preciso trabalhar fazendo os meus alunos a pensarem o que eles estão fazendo. A minha aula, ela deve contribuir para a formação desse meu aluno. Eu estou formando pessoas. E quais são os conhecimentos que essa pessoa deve desenvolver? E a minha aula deve trabalhar para o agir. Quais são as ações que serão modificadas a partir do que eu estou trabalhando com ele? Todo planejamento, ele deve ser elaborado pelo professor para proporcionar atividades que busquem reflexões constantes. E aí eu chego em um ponto muito importante, que são as atividades repetitivas. Escutem bem o que eu vou falar. Atividades repetitivas, elas não levam à reflexão. Porque eu vou repetir, vou copiar 10 vezes a mesma coisa, vou fazer cópia, e eu não levo à reflexão. Porém, se na reflexão, no meu plano de trabalho, na reflexão que eu estou elaborando, em todo o contexto da sala, houver a necessidade de atividades que exijam a repetição, aí elas têm sentido. Atividades isoladas, quem nunca, né? Não, quem nunca não. Isso não ocorre, pelo menos os professores que eu conheço, isso não ocorre. Isso ocorre, acho que, para lá das divisas do município. Quando você coloca assim, lá no Google, atividades para o segundo ano para imprimir com a letra A. Parece 1.500.000 atividades. Eu não vou olhar 1.500.000 atividades. Eu cato a primeira, porque essa é a que está mais fácil. Eu vou pegar ela, vou imprimir, já vou imprimir um monte, que se eu precisar, eu dou ano que vem também de novo, né? Vai que eu pego a mesma turma. E eu não fiz reflexão, eu não tenho objetivo, eu não estou trabalhando religação. Agora, se aquela atividade está fazendo parte de todo um contexto trabalhado e ela vai levar o meu aluno a pensar, a ser e a agir, eu vou poder utilizar? Eu vou poder utilizar. Eu não posso trabalhar ela isolada, ela tem que estar dentro de um contexto. Continuando, ainda bem que isso não acontece, é só lá do lado da divisa. Ao pensar em estratégias, o professor deve ter em mente as formas de ensino mais adequadas, que auxiliem o estudante a compreender o contexto
intervindo na sua realidade. Por isso, o professor deve sempre se questionar: que estratégias e encaminhamentos eu devo utilizar para trabalhar com os objetos de conhecimento? No momento em que eu vou fazer as minhas escolhas, no mesmo momento em que eu estou fazendo a escolha, eu já estou pensando na estratégia que poderá ser aplicada e que poderá ser desenvolvida. Eu preciso pensar também, será que eu consigo fazer a articulação dos objetos de conhecimento entre 2 ou mais componentes curriculares? Será que eu consigo, no momento em que eu estou fazendo a escolha do objeto, será que eu vou conseguir olhar esse objeto sob outro ponto de vista? Será que eu tenho como articular os objetos de conhecimento, recursos e estratégias metodológicas? Eu consigo fazer isso? Professor, é muito importante que você, ao traçar os seus encaminhamentos, você faça constantes reflexões. Fazer um planejamento não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Portanto, eu preciso refletir como se dará o desenvolvimento dessa aula, quais são as atividades que serão desenvolvidas, como que essas atividades serão desenvolvidas, quais serão as minhas estratégias didáticas e como é que os estudantes serão organizados nesse processo dessa aula que eu planejei. O professor, ele sempre deve decidir qual é a melhor metodologia de ensino, quais são as técnicas, quais são os procedimentos estratégicos e qual é a forma que ele vai organizar a sua aula, em qual perspectiva? Na tessitura do conhecimento. No momento em que o professor irá organizar todos os seus procedimentos metodológicos, ele deve pensar que a aula dele deve dar conta do pensar, do ser e do agir. Vocês sempre irão nos ouvir falando isso. Ou seja, eu preciso trabalhar esse conhecimento sob diversos pontos de vista. É uma teia entrelaçada, onde o conhecimento que está aqui pode estar lá em outro componente, com uma outra perspectiva. Agora, eu vou apresentar para vocês um modelo, um exemplo. Eu não irei falar de atividades. Eu não irei, mesmo que vocês digam, nossa, faltou sugestões de atividades. Faltou. Professores, encaminhamento metodológico é uma opção sua. De repente, se eu passo uma opção metodológica, um encaminhamento metodológico, você talvez ache que isso você tem que fazer igualzinho como eu fiz. Não, você precisa, sim, seguir o modelo que eu estou trabalhando com vocês do plano de trabalho. As opções metodológicas são as escolhas do professor, certo? E no momento em que nós iremos tratar mais especificamente, somente de outras áreas, aí a gente pode trazer outras sugestões. Hoje, na formação de hoje, isso não será apresentado para vocês. Então, mas vamos lá. Eu escolhi língua portuguesa, já dei os meus motivos, e em língua portuguesa, eu escolhi um campo de atuação. Eu tenho 4 campos, eu escolhi o artístico literário. Por que eu escolhi o artístico literário? Porque ele é o mais indicado para o trabalho com primeiro e segundo ano, né? Devido a todas as especificidades que esse campo artístico literário tem e que o processo de alfabetização tem. Tá. Campo de atuação, depois do campo de atuação, eu tenho objeto de conhecimento central. Eu fiz a escolha pela análise linguística e semiótica. Depois do objeto de conhecimento central, dentro da análise linguística, eu teria vários periféricos para trabalhar. Mas eu escolhi trabalhar como periférico a utilização do alfabeto nas tentativas de escrita do próprio nome, dos colegas, do professor, de mais palavras, com compreensão do princípio alfabético da língua. Você, professor, só de olhar esse objeto de conhecimento periférico, só de olhar ele aqui, você já sabe que esse objeto periférico, eu vou poder trabalhar ele em todos os componentes curriculares.
Porque utilizar o alfabeto, eu vou utilizar o alfabeto em todas as áreas do conhecimento, em todos os componentes curriculares, tá? E qual é o objetivo? O meu objetivo de aprendizagem é utilizar as letras do alfabeto, e aqui está o para quê? Com o propósito de registrar o pensamento com a mediação do professor. Primeiro ano, língua portuguesa, o nosso código. Ok, eu fiz essa escolha por esse conhecimento para ele ser trabalhado. E eu preciso associar, olhar esse objeto de conhecimento sob outro ponto de vista. Qual foi a minha escolha aqui? Então, vamos ver. O objeto de conhecimento, ele pode ser integrado com outro componente curricular? Esse objeto pode ser? Só de olhar aqui, eu sei que tem muitos professores dizendo que sim, que eu posso olhar sob outro ponto de vista. Então, vamos lá. Qual é? História. E aqui eu tenho a colaboração dos coordenadores da área de História aqui da Secretaria de Educação, a professora Franciele e a professora Eliane, que trouxeram essa opção para fazer a religação de saberes. Qual foi a opção que elas nos apresentaram? Então, como unidade temática, meu lugar no mundo. Essa foi a escolha. Qual o objeto de conhecimento central? A temporalidade. O passado, o presente e o futuro. Qual é o meu objeto periférico? As fases da vida. Qual é o objetivo de aprendizagem? Identificar aspectos do seu crescimento por meio de registros de lembranças particulares ou das lembranças dos membros da sua família e ou comunidade, partindo da infância, comparar as diferentes fases do desenvolvimento humano, desenvolvendo noções de ordenação temporal, como anterioridade, posterioridade e ordenação e sucessão. Então, eu estou fazendo a religação de saberes entre língua portuguesa e história. E o plano de trabalho, como seria aqui? Eu vou trazer, assim, ele dividido aqui para vocês. Então, eu tenho para o campo de atuação, língua portuguesa aqui, e a unidade temática, história. Qual é o campo de atuação da língua portuguesa? O artístico literário. Qual a unidade temática de história? O meu lugar do mundo, ok? E aí vocês vão me perguntar, eu preciso lá no meu modelo de plano colocar dessa maneira? Sim, eu preciso, porque eu preciso indicar quais são os componentes que eu estou trabalhando aqui. Fiz a opção simples de reunir língua portuguesa e história, mas vocês sabem que eu poderia colocar mais um, né, mais um componente, eu poderia utilizar esse objeto, a análise linguística, em qualquer outra área, eu posso trabalhar ela, e vocês sabem que ela também não será trabalhada de uma única vez, né? Não é uma única vez que eu vou trabalhar isso. Língua portuguesa, então, qual é o objeto de conhecimento? Utilização do alfabeto nas tentativas de escrita, do próprio nome, dos colegas, como eu já havia falado. Em história, as fases da vida. Então, nós vamos trabalhar esses componentes sob a perspectiva da língua e sob a perspectiva da história, tá? Continuando, o objetivo de aprendizagem de língua e de história. De língua portuguesa, eu tenho esse objetivo, que eu já li para vocês, e em história, esse objetivo. Intencionalmente, eu deixei cada um de uma cor, tá? E agora falta a religação. Como que eu vou fazer a religação de saberes aqui? Tudo isso aqui eu já tenho pronto. E agora eu preciso reuni-los. Então, o objetivo de religação trouxe aqui para vocês. Utilizar as letras do alfabeto com o propósito de registrar o nome do estudante com mediação do professor, identificando aspectos do seu crescimento por meio de registro das lembranças particulares ou das lembranças dos membros da sua família. Nossa, mas onde está a língua portuguesa e onde está a história? Olhem nesse aqui. A língua portuguesa é o que está em roxo, aqui para vocês,
e ali a outra cor é para história. Daí você pode me dizer, nossa, mas você só copiou um com o outro, juntou. Nesse momento foi possível. Eu consegui fazer isso. Mas quando eu preciso elaborar o meu objetivo de religação, eu preciso ter em mente alguns 3 elementos que são extremamente importantes. Eu preciso levar em conta o sujeito, o conhecimento e o contexto. Será que nesse objetivo de religação tem o sujeito? Será que nesse objetivo de religação tem conhecimento? Será que nesse objetivo tem contexto? Tem conhecimento? Eu estou trazendo a ciência aqui para eles? Eu estou contribuindo para a formação desse indivíduo? Tem um contexto a ser trabalhado, que é da vivência deles? Vamos então localizar. Onde está o sujeito? No nome. O sujeito está no nome. O meu aluno precisa saber escrever o nome dele. Isso vai torná-lo cidadão. O meu aluno precisa identificar esses aspectos do seu crescimento. Ele precisa saber quem ele é como cidadão, o que faz parte da vida dele como cidadão, identificar esses aspectos do seu crescimento. Então, sujeito, consegui identificar. E o conhecimento? Tem conhecimento aqui? Então, vamos lá. Qual é o conhecimento? As letras do alfabeto. Essa é a ciência que eu vou trabalhar com ele. Aqui está eu, professora, trazendo conhecimento e trabalhando para que eu forme o meu cidadão. Tá, esse é o conhecimento da língua. E o conhecimento da história, qual é? O conhecimento da história são, de fato, esses aspectos do crescimento, para que o meu aluno saiba identificar isso. E qual é o contexto? O contexto são as lembranças. A partir das lembranças que os meus alunos irão trazer, eu vou ampliar esse conhecimento. Então, veja, são as minhas decisões, o meu encaminhamento e são as minhas opções. Quando eu faço a religação, eu preciso identificar o sujeito, o conhecimento e o contexto. Eu preciso religar saberes. Só consigo fazer a religação se eu trabalho com mais de um componente curricular. Preciso sempre fazer a religação? Não. Haverão momentos em que eu devo trabalhar o específico. Letras do alfabeto. Eu vou trabalhar somente quando eu apresentar essa minha opção metodológica? Claro que não. As letras do alfabeto eu vou trabalhar do 1º ao 5º ano, né? Mas para o 1º ano, justamente, eu vou trabalhar todos os dias. Mas neste dia, nesse momento, eu darei uma ênfase maior. Eu preciso ter letras do alfabeto em todos os meus planejamentos? Não. Mas eu sei que aí entra aquilo que nós chamamos do currículo oculto, que é conteúdo de formação de professores. Eu tenho mais coisas para apresentar para vocês, mas eu vou deixar essas outras coisas para a minha formação específica de alfabetização, que não será neste momento, porque esse momento agora é para que vocês pudessem conhecer como que a nossa proposta curricular está organizada, como que vocês darão vida, porque, professores, são vocês que darão vida ao nosso referencial. Nós estamos no 1º ano de implantação dele. Temos muito pela frente. E vejam o quanto de autonomia ele dá para você. Você faz a tua escolha e você trabalha o conhecimento atual. Você não vai ficar repetindo conteúdos. Eu sempre dizia para as minhas alunas, não ensine do jeito que você aprendeu. Por que não? Porque eu aprendi no século passado não, né? Não vamos exagerar tanto. Mas, né? Há quanto tempo eu aprendi? Eu estou em 2020. Eu tenho que trabalhar com a realidade de 2020, não da década de 80, certo? Mas eu sei que isso tomara que já tenha ficado para o passado. Ana Lúcia,
da Silva Cruz dos Santos está por aí. Oi. Aparecida. Eu dei muitos Nossa nomes para Senhora, ela. na verdade, ela incluiu vários nomes no meu nome. Tá bom, vamos lá então. Até anotei para não esquecer, porque a gente fica tão focado na fala que chega na hora desse momento, eu esqueci metade do que eu tinha que falar. Primeiramente, eu vi que surgiu ali no chat, a Andrea também falou, mas eu acho importante reforçar para todos. Essa proposta de plano de trabalho que foi apresentado hoje para vocês, ela realmente foi adaptada para o período remoto. Por isso que vocês talvez não tenham tido contato com ela. Até porque a gente entende que, assim, estamos implantando um documento, ainda não o conhecemos na íntegra. Precisávamos nos adaptar com o remoto. Daria certo a gente lá, quando vocês entraram, dizer, olha, a partir de agora é assim, tá? É desse jeito. Dá certo? Não. Eu também acredito que no remoto se torna não impossível, mas bastante complexo fazer a questão da transdisciplinaridade. Então, para o período remoto, esse plano de trabalho ele foi adaptado, tá? Só para reforçar. Quero falar outra coisa que apareceu hoje pela manhã e que eu entendo perfeitamente a colocação, mas que também espero que vocês entendam perfeitamente a nossa colocação. Por que a formação não foi dada antes, quando vocês assumiram? Primeiro, porque nem todo mundo assumiu ao mesmo tempo. A todo momento eu tinha pessoas, grupos diferentes assumindo na rede. Quando iniciou a pandemia, lá em maio, porque nós ficamos um período, né, sem atividade, lá em maio, quando a gente veio a função da atividade pedagógica não presencial, a demanda de trabalho, ela não é só na escola, ela é na secretaria também. Então, eu tenho 2 motivos para não conseguir dar uma formação lá em maio. Primeiro, estávamos repensando, pensando, se organizando sobre as atividades não presenciais. Segundo, nem todos tinham assumido. A gente precisava de que a maioria, a gente sabe que o secretário ainda falou lá no primeiro dia, né, que ainda teremos algumas pessoas assumindo. Não sei se vamos conseguir fazer uma formação ainda esse ano, porque, afinal de contas, hoje já é dia 8 de outubro, quando a gente ver, vai ser 17 de dezembro, né, porque o tempo está voando. Mas nesse momento, quando a gente percebeu que a maioria já tinha tomado o seu lugar nas suas escolas, daí sim a gente conseguiu parar e ofertar uma formação. Então, só para explicar para vocês por que não foi quando vocês chegaram na rede. Poderia ter ajudado a fazer um trabalho melhor? Com certeza, mas eu tenho certeza também que vocês estão dando o melhor de vocês agora. E que até o momento, tudo que vocês podiam ofertar, com as condições que vocês tinham, vocês ofertaram, tá? Então, entendam também que não foi possível fazer essa formação antes. Eu sei que tem colegas pedagogas aqui, até acho que pela manhã deve ter sido alguma que pontuou, que essa formação ela deveria ser ofertada para toda a rede. A rede toda teve formação, ficaram 2 grupos de fora, tá? Que era uma turma que, no início do ano, a gente organizou formações por ano. Então, formações para professores de primeiro ano.